Eu já tinha, desde essa idade de 8, 9, 10 anos, eu queria participar das coisas da igreja. Então, eu ajudava na missa, eu tinha dificuldade na escola e uma irmã idosa da escola resolveu cuidar de mim e de todos que davam trabalho, de comportamento ou de aprendizado. E ela enxergava muito pouco. Então, nós gostávamos muito dela e fazíamos todo o serviço que ela tinha que fazer. Então, nós fazíamos para ela. E cuidava de um padre que era alemão e que tinha neurose de guerra. Então, se batesse a porta ou caísse alguma coisa, ele levava um susto, ele corria. Então, o outro menino e eu cuidávamos dele. E as irmãs preparavam um café bom para ele, com geleia, com gelatinas, com suco, fruta, café com leite, iogurte, ovo quente. E ele não comia nada daquilo. E o outro menino e eu comíamos tudo. E a irmã dizia, o padre Antônio está com bom apetite, ó, comeu tudo. E o Augusto e eu ficávamos bem quietos, olhando, né? Ele comeu tudo mesmo. Já estava formado em pedagogia, fui professor universitário, professor de nível médio, de fundamental. Eu gostei muito do tempo de alfabetizar as crianças, porque me davam os que tinham mais dificuldade de aprendizado. E todos achavam interessante por que os meus que tinham tanta dificuldade vinham tão rápido para a aula. Quando se chamava, eles vinham muito rápido, porque eu tinha na minha sala de aula muito brinquedo e fazia um método muito interativo, de muito jogo, de muito brinquedo, de muita dança, com muita música. E o meu professor de História da Educação, que é uma pessoa quem eu tenho um grande respeito e veneração, que é o professor Carlos Alberto Andreucci, há pouco tempo eu encontrei no interior do estado, ele me chamou para ser professor assistente. Então, eu, como professor assistente de História da Educação, eu estava em 3 faculdades diferentes dando aula. Eu já estava vivendo uma vida de muito engajamento e com todos os conflitos dentro do que se transformou a FEBEM, eu acabei vindo para a Pastoral do Menor com Dom Luciano Mendes de Almeida. E em 1980, a primeira vez que João Paulo II veio ao Brasil, depois que ele foi embora, Dom Luciano estava contando como é que foram as coisas da viagem, porque ele era secretário-geral da CNBB e, pelo protocolo, ele não iria acompanhar o Papa. Mas, por ser Dom Luciano Mendes de Almeida, ele acompanhou. E ele falou para mim, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Ele disse, o Papa me perguntou quando é que eu vou te ordenar padre. Eu falei, o Papa nem sabe que eu existo, como é que ele ia perguntar isso? Ele falou, mas eu estou perguntando. E aí, no ano seguinte, eu iniciei o estudo da teologia, fiz os 4 anos de teologia e em 1985 ele me ordenou padre. Uma concepção eu tenho muito claro para mim e quando eu falo isso algumas pessoas se assustam e não entendem. A minha perspectiva é o fracasso nesse sistema. Porque se nesse sistema eu não fracassar é porque eu aderi a ele. Então, a gente não tem que ter medo do fracasso. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como um fracassado na cruz, traído e abandonado. Até eu comento aqui para o povo, Jesus em termos de RH era uma negação, né? Porque dos 12 que ele convocou, um traiu, outro negou e os outros fugiram. Então, é um segmento combativo, um segmento de luta. Eu acho que também continuar porque não tem volta. Eu não posso decepcionar os que confiam em mim. Quando eles me chamam porque estão apanhando, eu nunca vou poder dizer eu não vou, porque eu não posso apanhar também. Eu tenho que ir e ficar na frente junto com eles.
E se eles apanharem, eu vou apanhar junto. Então isso é um compromisso, isso está selado. E eu não posso, na velhice, como disseram para São Policarpo, com 90 anos, você vai lá para eles vão te jogar para o leão comer. É melhor você não ir. Faz o que eles estão mandando aí. E São Policarpo disse, eu tenho que honrar minha velhice, né? Agora tenho que ser coerente até o fim. Eu acredito que a gente precisa ser coerente até o fim. Esses dias atrás, nós fizemos aqui na paróquia, eu faço com eles todos os dias o bazar para o povo da rua, mas fizemos um grupo que se chama Bazar das Poderosas, onde vêm as trans, as travestis de rua, que sofrem muito, que são muito maltratadas, que são cruelmente tratadas. É duro ver essas mulheres trans de rua com o silicone nos pés, porque é silicone industrial que desce para os pés. E olhar para essa pessoa e pensar, essa é a imagem de Deus. A imagem de Deus não é seletiva, não está só lá no templo, nem nos condomínios de luxo. Ela está prioritariamente na rua, porque é com estas pessoas que Deus se identifica. Eles são a minha fé nesse sentido. Teve um episódio que aconteceu aqui no Belém, que foi uma coisa espantosa. Eu já era padre há pouco tempo. Eu estava voltando de alguma cidade próxima aqui de São Paulo, de um encontro da Pastoral do Menor. Aí eu disse para o rapaz que estava me trazendo, liga o rádio aí para a gente saber alguma notícia. Aí a notícia na CBN, e o sequestro com vítima continua no Belém, na rua Júlio de Castilhos, bem perto de onde é a sede da Pastoral do Menor. Aí liguei para lá, disse, o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo ainda. Eu falei, há um sequestro com refém acontecendo agora. Aí ligamos o rádio outra vez. E o sequestrador está com a arma, o assaltante com a arma na cabeça de uma mulher, de uma jovem, e diz que só sai dali com a presença do padre Júlio Lancelotti. Meu Deus, falei, vamos correndo para lá. Aí ele acelerou, nós chegamos, as ruas estavam cercadas, eu realmente estava assustado com aquilo, muita imprensa, e aí eu cheguei, entrei lá, e junto com a doutora Francisca, que era advogada que estava conosco, nós conseguimos negociar e tirar o menino que se chamava Júlio também, porque ele percebeu que ele tinha que se entregar, e ele se entregando, mesmo que ele matasse, graças a Deus ele não matou aquela moça. Mas nós conseguimos tirá-lo, ele ficou preso, claro, mas o tiramos sem que ele fosse agredido, porque aí também, numa situação como essa, em geral as pessoas querem pegar e nós entramos aí rapidamente no carro da polícia, fomos para a delegacia. Existe uma intolerância muito grande, existe uma criminalização muito grande da pobreza, uma criminalização dos moradores de rua. Por exemplo, aqui na região onde nós estamos, existe uma palavra nova, aparofobia, que é a fobia ao pobre, um ódio aos pobres. Além da xenofobia, da homofobia, também temos esse ódio aos pobres. Se ele for negro, se ele for trans, se ele for de rua, piora a situação dele. Eu fico pensando muito isso, por que a vida dessas pessoas tem que ser tão sofrida? Por que os chinelos deles são tão arrebentados? Por que eles não podem ter prazer? Não podem dançar, ser felizes? Tudo que eles fazem é criminalizado. A sexualidade é negada. O afeto é represado. Todos os desejos são suspeitos. Mas eles são o retrato fiel do que eu creio. Eles são os prediletos de Deus.
Então, eu não posso negar a eles tempo, palavra, olhar, convivência, partilhar o pão com eles, partilhar a vida, o meu tempo. Eu canso, fico esgotado. Há momentos que parece que não vai dar para aguentar. Porque eu tenho muito essa concepção de que o segmento de Jesus é enfrentamento. Eu não estou seguindo alguém que morreu de cama na velhice. Estou seguindo alguém que morreu na cruz, condenado. Eu perguntei lá no cemitério e perguntei aqui também, por que nós rezamos pelos mortos? E todos ficaram me olhando espantados, porque eles dizem, o padre está perguntando isso, por que nós rezamos pelos mortos? E eles, alguns se atreviam a dizer por quê, outros não. Se nós rezamos pelos mortos, porque nós os amamos, porque eles são nossos amores, porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa história de amor. A nossa memória afetiva não se apaga. Eu posso perder muito da minha memória cognitiva, mas eu não perco a minha memória afetiva. Como o Papa Francisco pede aos padres, falem de coração, falem com amor para as pessoas, falem da vida, do amor que nos desafia. Para mim, o amor não é um sentimento somente. O amor é uma decisão, é uma escolha. E não há amor sem dor. Falo para os noivos no dia do casamento. Por amor, vocês vão sorrir, mas também vão chorar. E no momento da morte de alguém, eu sempre lembro, essa é a dor do amor. Então eu acredito que isso que nós precisamos, e o que Jesus propôs. Jesus não propôs para nós uma religião. Jesus não propôs para ninguém ser de tal religião, de qual religião. Jesus propôs sermos humanizados e humanizar a vida. Jesus é o Deus humanizado para que nós humanizemos a vida. Então acho que essa grande questão que o povo precisa muito ouvir. A vida está muito mecanizada, muito banalizada. E num mundo cheio de conflitos, de desigualdades. Qual o motivo de amar o povo da rua? E você não convive com eles se não for por amor. Eu chamo a atenção deles, cobro também, falo certas coisas duras, mas o vaso não quebra, porque sabe que o que você fala é por amor. E talvez uma das coisas mais duras que eu aprendi na vida, que por amor também você erra, por amor também você se engana. O amor não te torna infalível, nem te torna capaz de tudo. O amor fragiliza. Ao aceitar isso, que o amor me torna frágil, porque me mostra do jeito que eu sou.